Às vezes a gente começa uma leitura com muita expectativa e a gente acaba simplesmente não encontrando aquilo que a gente acha que vai encontrar. Algumas vezes pode ser uma questão de que, ao ler a sinopse, você acha que o livro vai ser de um jeito, e aí quando você pega o livro de fato, ele é totalmente diferente. Às vezes a culpa realmente é nossa por causa da expectativa que a gente coloca muito em cima do livro, e às vezes ela tá tão alta que de forma nenhuma o livro consegue superar, porque nem mesmo você sabe o que você tá esperando. E às vezes realmente o livro toma uma direção que não funciona muito bem pra você. Isso é uma coisa totalmente pessoal e tá tudo bem. Então hoje eu vim aqui conversar com vocês de algumas das decepções literárias que eu tive em 2021. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do De Livro em Livro. Como é que vocês estão? Então hoje eu vim conversar com vocês sobre algumas decepções literárias, né, de 2021. Lembrando que é uma coisa totalmente pessoal, assim, não rolou pra mim algumas coisas, mas alguns dos livros que estão aqui, inclusive, foram livros que eu não dei notas tão baixas, assim, porque em geral não achei que foram livros horrorosos, livros péssimos. Inclusive eu queria fazer uma lista dessas, assim, mas graças a Deus eu não consegui. Eu tô muito feliz pelo fato de eu não conseguir fazer, por mais que seja um vídeo divertido, de certa maneira, a gente não quer pegar leituras ruins, não é mesmo? E ainda bem que eu não peguei tantas leituras ruins, assim, eu não dei muitas notas baixas em 2021. Eu dei muita sorte com todas as coisas que eu li. Então foram livros que eu tinha expectativa de ser de um jeito e foi de outro, livros que infelizmente não funcionaram tanto pra mim em muitos aspectos. Então eles me decepcionaram nesse sentido, mas não foram livros horrorosos. E tem um abandono também, um livro que eu abandonei. Se vocês são novos aqui nesse canal, aproveita pra se inscrever aqui embaixo, vem fazer parte dessa galerinha. Me sigam nas redes sociais também, eu faço lives na Twitch, apesar de que as lives só vão voltar agora a partir de fevereiro, mas estarei por lá, então aproveita pra me seguir. Olha aí, vamos começar com esse daqui que a gente leu lá no Barulho da LX, inclusive eu já mencionei ele em alguns livros, em alguns vídeos, olha, eu trocando livro por vídeo, fazia tempo, né? Daqui do canal, que eu já lancei que eu já publiquei esse ano. E eu tô falando das Virgens Suicidas, do Jeffrey Eugenides. A gente leu esse livro lá todo mundo junto e infelizmente ele não rolou muito pra mim. Ele conta a história dessas meninas, né, dessas irmãs, que elas acabam se suicidando, né, as Virgens Suicidas. Isso destrói a família, né. Mas a maior parte da história é contada pelas outras pessoas, assim, por vizinhos, por meninos e por pessoas conhecidas e jornal, criando toda essa imagem, essa áurea de coisas pesadas assim em volta dessa família, sabe? E a gente não tem de fato, a gente não se aprofunda realmente na história, no porquê delas, na história delas, a gente só tem os murmúrios, as fofocas, sabe? E eu senti muita falta disso no livro. Eu senti falta de saber o porquê delas, sabe? De entender o ponto de vista delas. E tudo bem que pode ter sido exatamente esse o objetivo do autor, mas assim, não rolou pra mim, sabe? Eu não queria isso, eu não queria ouvir a fofoca dos outros, eu queria saber, de fato, o que tava rolando ali, o complexo na cabeça delas, pra que elas tomassem uma atitude tão drástica dessa maneira, sabe? Então eu senti muita falta disso, e algumas vezes desses rumores, assim, saía um pouquinho da história e ficava meio arrastado, ficava meio puxado pra mim. Não consegui me envolver tanto, assim, tinha uns momentos que sim, na verdade eu fiquei presa o suficiente pra chegar no final, porque eu queria saber exatamente como tudo ia rolar, assim, é uma coisa meio mórbida, né? Mas assim, eu fiquei presa por causa disso, mas deixou muito a desejar no quesito da narrativa dos pontos de vista, principalmente porque eu queria saber mais sobre elas, assim, de fato, do que sobre as especulações das outras pessoas. Outro livro que acabou sendo uma decepção pra mim em alguns aspectos, porque, mais uma vez, eu não cheguei a dar uma nota tão ruim pra ele, assim, foi um livro ok. Mas ele me decepcionou em algumas coisas, porque eu tinha expectativas de que isso não fosse acontecer novamente, sabe? A Pergunta e a Resposta, do Patrick Ness. Esse livro aqui, ele é a continuação do Mundo em Caos. Então, o que me decepcionou nesse livro não foi o livro inteiro, mais uma vez, sabe? Tiveram muitas coisas legais, como eu disse no vídeo de leituras. Teve um vídeo aí de leituras que eu falei mais profundamente desse livro. Mas eu esperava que alguns ciclos tivessem se fechado pra começarem novos. Assim, esse livro ele tem um problema pra mim, uma coisa que eu não gosto, eu não consigo me acostumar, que são esses vilões imortais, sabe? Tipo, não muda, não acaba um ciclo e começa outro, vai se arrastando e eles não morrem, sabe? E coisas absurdas acontecem e aquilo não acaba, só vai se arrastando, se arrastando, se arrastando.
E isso cansa, sabe, depois de um tempo. E aqui, mais uma vez, as coisas estão sendo arrastadas, as mesmas coisas e questões que estavam lá do primeiro livro. Não vão sendo acrescentadas mais coisas, assim, sabe? Elas vão se arrastando, principalmente num núcleo específico, sabe? E eu não aguentava mais isso. Então isso foi decepcionante, porque eu não queria que tivesse permanecido nesse livro. E acabou arrastando algumas partes da leitura pra mim, e que foi isso que estragou um pouquinho a minha experiência, e eu não dei a nota máxima pra ele por causa disso, por causa dessa decepção, das mesmas coisas acontecendo desde o primeiro livro, sem novos ciclos. Então foi essa a questão da decepção pra mim aqui no livro. Só uma pincelada muito rápida pra quem não conhece O Mundo em Caos. Acontece uma coisa aí apocalíptica e todas as mulheres desaparecem do mundo, só ficam os homens. E os homens escutam o pensamento uns dos outros e tal. Até que finalmente esse garoto tá completando a maioridade ali, que no lugar é 15 anos, um negócio assim. E aí ele vai e encontra uma menina, mas não devia ter mulher nenhuma, sabe? Porque todas morreram. E aí, o que tá rolando? Entendeu? Vai por aí. Mais um livro que, de certa maneira, acabou me decepcionando um pouquinho, porque eu tinha mais expectativas em relação a ele. Foi Shine, da Jessica Jung. Porque esse livro daqui, pra quem me acompanha aqui no canal tem tempo, quem me acompanha nas outras redes também sabe que eu curto muito coisas da cultura coreana. Eu assisto muitos K-dramas, eu escuto K-pop, e eu tava com muitas expectativas. Quando eu fiquei sabendo que era um livro escrito por uma antiga K-idol, né? E que ela ia contar um pouquinho de como é por trás das cenas, assim, as coisas que realmente acontecem com os trainees antes deles debutarem e tudo mais. Eu fiquei bem empolgada pra saber, assim, sabe? E pra entender um pouco mais. E eu achei o livro um pouco fraco, assim, sabe? Apesar de ter algumas coisas em relação à cultura coreana que, se você assiste muito K-drama, você acaba se acostumando, assim, com alguns ideais, alguns objetivos e com a forma de ver a vida e de ver as coisas um pouco diferentes por questões culturais, sabe? Você se acostuma, você começa a entender depois de um tempo, se aprofundando mais na cultura, né? Tiveram coisas aqui que eu não curti muito, eu não vi tanto desses bastidores, até essa questão, até um pouco do machismo, assim, entranhado nas próprias personagens femininas, sabe? E é uma coisa que a gente sabe que isso ainda é forte lá. Enfim, tiveram várias pequenas coisas nesse livro que puxaram um pouco ele pra baixo, assim, na minha opinião. Eu não fiquei tão envolvida com os personagens, com a história, não temi tanto, assim, por eles, e tiveram coisas que eu fiquei meio, foi apenas ok, assim. Não é nada que ninguém já soubesse, sabe? Que acontece, não teve nada de realmente diferente. E aí isso acabou me decepcionando um pouco, porque eu tava com bastante expectativa em relação ao que ela traria de novo, assim, de informação, de coisas novas pro livro. E eu não tive isso. Então, por isso ele foi um pouco decepcionante pra mim. Outro livro que acabou sendo, de certa maneira, uma decepção, porque eu tinha vindo de um outro livro dessa autora que eu amei demais e que se tornou um dos meus favoritos. Foi Nós Somos a Cidade, da N.K. Jemisin. Mais uma vez, não é um livro ruim, pelo contrário, tanto que eu não dei uma nota tão ruim pra ele, porque é bem genial, na verdade, a forma como ela escreve, como o que ela coloca aqui, sabe? As coisas que ela traz em discussão, que ela coloca no livro. Ela tem uma maneira muito refrescante de escrever. O que acontece é que eu não gosto de realismo mágico. E apesar da própria sinopse ela ser bem doida, assim, a gente já sabe que vai esperar uma coisa bem diferente do livro. Ele foi diferente demais. Assim, pra mim, eu fiquei meio perdida em muitos momentos. Eu não conseguia imaginar as cenas. As coisas não tinham explicação. Apesar de que muito da fantasia daqui, na verdade, funciona como uma grande metáfora. E é interessante, assim. Tem muita coisa que eu não consegui pegar, sabe? Então talvez o problema tenha sido eu, sabe? A burra que não conseguiu entender. É uma possibilidade, sabe? Tá tudo bem. Mas eu acabei não conseguindo ficar tão presa na história por causa disso. Porque eram umas coisas muito doidas que aconteciam do nada, sabe? Em alguns momentos tinham diálogos que eu parava e eu ficava...
uau, isso é genial, tipo, meu Deus, que forma incrível de explicar isso, ou que forma genial de mostrar essa questão, sabe? Então tinha momentos que eu fiquei chocada com a genialidade da autora, porque ela é incrível, né? Vocês leram A Quinta Estação? É maravilhoso. Enfim, tem coisas incríveis aqui, mas mas ao mesmo tempo eu não consegui ficar na história, eu me forcei a terminar o livro. Tiveram muitas coisas que ficaram meio assim, sabe? Principalmente utilizando do realismo mágico para explicar as coisas. E aí, nesse sentido, foi uma decepção, porque eu tinha vindo da Quinta Estação que eu amei absolutamente tudo, cada página daquele livro. Entendeu? Aí eu fiquei, nossa. E o único livro que eu abandonei esse ano foi um livro que eu tava bem empolgada pra ler quando ele saiu, na real. E mais uma vez, o que me tirou do livro foi realismo mágico. Eu tô falando das Crônicas das Sombras. Ele não tava rolando muito pra mim por causa disso. Primeiro, ele vem com um quê de fábula, um quê de, sabe, história infantil. Isso é legal. Amo ler isso em livros, sabe? É uma coisa que eu gosto muito, de verdade. Mas aqui eu fiquei meio... ficou meio arrastado pra mim. Eu não sei, pode ter sido sim, eu acredito que tenha sido em função da quantidade de coisas que estavam acontecendo na minha vida no momento que eu peguei pra ler esse livro, a quantidade de coisas que eu queria ler, que estavam na minha lista de próximas leituras e que eu estava ansiosa pra chegar até eles, fora os compromissos que eu já tinha de leitura conjuntas e projetos que eu organizo. Então, acabou ficando meio conturbado, sabe? Isso pode sim ter influenciado. Então, por isso que eu achei melhor parar, guardar ele na minha estante e quando sentir que tá na hora eu voltar e ler. Assim, não é um abandono pra sempre. Porque não tava tão ruim assim, só não tava, sabe, conseguindo seguir com a história. Bom, gente, então é isso, assim, é um vídeo sem ter muito, assim, tipo, ai, que ódio, que inferno, que perda de tempo. Porque é meio difícil, eu dei muita sorte mesmo, assim, que bom, sabe? Eu peguei muita coisa bacana, peguei muito livro legal no ano passado. E eu espero que continue assim, que chegue em 2023 e que eu vá recapitular as minhas leituras do ano e que eu não tenha decepções e livros suficientes pra fazer um vídeo bombástico, assim. Eu fico feliz, na verdade. Enfim, muito obrigada pela companhia de vocês. Comentem aqui embaixo se vocês tiveram alguma decepção, se vocês abandonaram algum livro. Eu vou adorar estender essa conversa nos comentários com vocês. Não se esqueçam que todos os livros que eu menciono no canal tem link de compra aqui embaixo, no box de descrição, e comprando pelo link da Amazon vocês ajudam muito o canal. Não se esqueçam de conferir os últimos vídeos que eu publiquei aqui, tem um monte de coisa nova saindo, um monte de coisa legal que saiu. Então se inscrevam no canal e fiquem de olho. Eu vejo vocês muito em breve. Beijos e até a próxima!